Quer saber várias curiosidades sobre um dos maiores patrimônios culturais brasileiros? Vem comigo para o Museu do Samba que hoje eu vou te contar. Mangueira eu até entendo, mas por que Estação Primeira? O Museu do Samba fica aos pés do Morro da Mangueira, ou de Mangueira, como alguns moradores chamam, e ao lado da quadra da escola com o mesmo nome. Mesmo nome não, mais respeito. Afinal, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira tem nome e sobrenome e não é à toa. Cartola dizia que deu esse nome para a escola porque, partindo da Central do Brasil, essa era a primeira parada de trem onde tinha samba. E como você já deve ter imaginado, o morro tem esse nome por conta das muitas árvores de manga que tem por aqui. Elas eram a referência que os passageiros de trem usavam pedindo para o maquinista para descer por aqui, porque não tinha um ponto, uma estação de trem oficial na região. Ao invés do famoso "vai descer, motor", os passageiros pediam para descer na altura das mangueiras. Quando a estação de trem foi finalmente inaugurada, já estava batizada pela tradição popular. Pátria amada, de forma obrigada? Hoje, os sambas enredos levantam multidões e se tornam clássicos da música brasileira com seus temas variados, mas nem sempre foi assim. Em 1935, a prefeitura passou a promover oficialmente os desfiles das escolas de samba, e com isso veio uma exigência. Os enredos teriam que ter obrigatoriamente temas nacionalistas e pátrios. Isso durou muitos anos, e os acontecimentos do país pautavam as escolhas temáticas. Em uma época conservadora como era Vargas, a história dita oficial tomou conta dos desfiles, e acontecimentos ligados à colonização ou à família real eram os mais apresentados. Foi Fernando Pamplona, na década de 1960, que começou a transformar os rumos dessas temáticas. Após se encantar com um desfile sobre Debré, que fugia da lógica político-social de um Brasil tradicional, ele ousou apresentar pelo Salgueiro um desfile sobre Zumbi dos Palmares. Pela primeira vez, heróis negros estavam sendo celebrados. Atualmente, enredos afrocentrados que destacam povos indígenas ou até mesmo provocam a história dita oficiais estão sendo consagrados e celebrados por aí. Enredos assim reforçam a relevância do ritmo como ferramenta de educação e transformação social. Uma escola com a tradição da inovação. Quem vê os desfiles na Sapucaí hoje, com seus sambas enredos, símbolos das escolas, alas e quesitos bem demarcados, pode não conseguir imaginar que há décadas e décadas atrás era muito diferente. E se eu te disser que a comissão de frente nem sempre existiu? Pois é, foi a Portela que começou a colocar seus baluartes à frente da escola, uniformizados, para apresentar o desfile e abrir caminhos. Aos poucos, a ala foi se desenvolvendo e hoje é uma das mais performáticas do desfile inteiro, servindo como uma espécie de sinopse e resumo do enredo e arrancando aplausos. A Portela também inovou no quesito samba enredo. Em 1939, foi Paulo da Portela que propôs um samba que dialogasse com a plástica do desfile. Antes, as escolas tocavam seu samba, mas a proposta das alas e das fantasias era totalmente diversa. De onde vem o famoso verde-rosa? É quase impossível se deparar com as combinações de cores de rosa e verde e não pensar na Mangueira, né? Você sabia que foi o Cartola que escolheu essas cores? Há quem diga que são uma referência ao Fluminense, clube do coração do Cartola. Mas a verdade é que são as cores do Rancho do Arrepiado, onde o baluarte pulava o carnaval durante sua infância, também no bairro das Laranjeiras. No museu é possível conferir de perto itens pessoais da relação de Cartola com o bairro, que incluíam o Rancho e o Fluminense, clube pelo qual era fanático. Mas afinal, o que era esse tal de rancho? Os ranchos eram associações carnavalescas com bastante influências dos folguedos negros. Eles tocavam marcha rancho, uma forma mais pausada de samba. Os ranchos se apresentavam no formato de cortejo, com fantasias mais trabalhadas e instrumentos de sopro. Antecessor aos ranchos, existiam os cordões, com mais pessoas e instrumentos. Na Mangueira do início dos anos de 1910, existiam 2 cordões, os Guerreiros da Montanha e os Trunfos da Mangueira. Traziam a coreografia e a comissão de frente indígena e elementos performáticos como grandes e pesados estandartes. As Mulheres da Mangueira. As tias baianas foram essenciais para o surgimento do samba como conhecemos hoje. Afinal, foram em seus quintais que as reuniões e rodas de samba aconteciam. A relevância das mulheres negras para o ritmo vai muito além, e o Museu do Samba é uma prova disso, tendo sido criado por Nilcemar Nogueira, neta de Dona Zica e Cartola. Um pouco antes, outras mulheres foram essenciais para a construção do Morro da Mangueira enquanto comunidade e também a própria escola de samba.
Um exemplo disso é Dona Neuma, que criou uma escola na própria sala de casa para educar e alfabetizar os jovens da comunidade. Tia Fé é outro exemplo, uma importante líder religiosa, comunitária e que criou muitos blocos de carnaval por aqui. Até mesmo Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal e que revolucionou os desfiles das escolas de samba com alas coreografadas, deixou uma marquinha na Mangueira. Ela foi professora de delegado, um dos maiores mestres-salas do país e que só tirou nota 10 em todas as suas apresentações. Dona Zica é tida como uma das grandes rosas da Mangueira, por sua ação comunitária, sendo uma das primeiras integrantes da escola de samba, participando da ala dos compositores, confeccionando fantasias e pelo seu talento gastronômico que parou a cidade com seu empreendimento junto à Cartola, o Zi Cartola. Hoje, a escola segue reverenciando suas mulheres protagonistas de diferentes formas. Desde 2022, a gestão da escola é presidida por Guanayara Firmino, a primeira mulher eleita presidente. De Centro Cultural Cartola para Museu do Samba e uma das maiores referências na pesquisa sobre o ritmo que mudou o Brasil. Inicialmente, o Museu do Samba era o Centro Cultural Cartola, espaço erguido pelos descendentes do artista para manter seu legado e memória vivos. O Centro Cultural passou a reunir e expor, inicialmente, um acervo composto por doações da família de Cartola e Dona Zica. Contavam com documentos, fotografias, discos, partituras e itens pessoais. Com o tempo, entendendo a importância dessa preservação, acervos de outros sambistas foram sendo agregados, assim como fantasias carnavalescas, entre outras peças e instrumentos. Com tanta riqueza e necessidade de preservação, o Centro Cultural Cartola se torna um museu do samba, expandindo suas ações e ampliando sua atuação para além das exposições. O museu é também o centro de referência de documentação e pesquisa do samba. Possui um acervo com mais de 30 mil peças com consulta disponível, garantindo acesso a pesquisadores e público em geral ao nosso patrimônio cultural. Aliás, foi o trabalho do museu que garantiu a titulação do samba como Patrimônio Cultural do Brasil. Muito obrigada! Essas e muitas outras curiosidades sobre o samba você pode conferir aqui no Museu do Samba. Vem desse rolê!